Boa noite a todos. Meu nome é Kênia, né? Nós estamos aqui pela Fraternidade Espírita Jesus Amigo, lá na cidade de Esmeraldas, né? E nós vamos ter agora o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de iniciarmos o estudo, eu vou fazer a prece inicial e passar os recados da casa. Vou pedir a todos para fecharem os olhos, elevarem o pensamento ao mais alto. Pedimos a Ti, Senhor, serenidade, paz, discernimento nas nossas atitudes, nos nossos dias, nesse nosso momento de estudo do Evangelho, que possamos expandir a nossa luz, expandir as nossas vibrações aos 4 cantos do mundo, para sermos unidos em Cristo, estarmos unidos em Cristo. Que a Tua presença esteja conosco, que a espiritualidade cumpra o que foi planejado nessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá. Boa noite. Os recados da casa, né? O primeiro recado que a casa pede para a gente poder passar é sobre os horários das lives, né? Acontecem de segunda a segunda 2 lives. Uma às 9 horas da manhã, que é o livro Fonte Viva, e dá uma sequência das lições desse livro. A outra agora às 20 horas, que faz o segmento, né, a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo. O atendimento fraterno da casa acontece, né, tá acontecendo via inbox, e é destinado a qualquer pessoa que se encontre em aflição de qualquer natureza, independe da religião, credo ou idade. Então, qualquer pessoa que sentir a necessidade de conversar com os tarefeiros da casa, pode entrar em contato, mandar mensagem que vocês serão atendidos. A casa também, ela proporciona o estudo sistematizado da doutrina espírita, que acontece todas as quintas, às 19h30 online. Quem quiser participar, envie mensagem e contato que os tarefeiros da casa vão retornar para vocês participarem desse estudo, que é muito gratificante, né? E qualquer outra dúvida, mensagem pelo Face, pelo Instagram, né? Que a casa vai atender. Então, no estudo da noite, nós iremos agora continuar da sequência ao estudo, o capítulo 18, intitulado Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E hoje nós iremos estudar do item 6 ao 9, que é: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, vamos iniciar. Para quem quer acompanhar, o evangelho que eu uso é esse daqui, tá? E Kardec, ele inicia com 3 de Mateus. Ele inicia com 3 versículos de Mateus. Eu vou ler esses versículos para nos situarmos, termos um entendimento maior na frente. Tranquilo? O primeiro versículo é sobre o título do estudo da noite. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor,
Não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhe direis em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. E ele dá sequência no próprio Evangelho de Mateus, versículo 24 a 27. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram açoitar. Ela foi derribada, grande foi a sua ruína. O outro versículo que Kardec nos traz, que é o último, são 3 versículos que ele inicia esses tópicos, está em Mateus capítulo 5, versículo 19. Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aqueles que os cumprir e ensinar. Então, meus irmãos, a doutrina espírita, ela é consoladora, né? Ela é amiga, ela nos ajuda a entender o Evangelho do Cristo. Ela nos ajuda a nos entender. E Kardec, ele tem uma pedagogia, né, na codificação da doutrina espírita, né? Ele já colocou já tudo bem mastigadinho para nós. Então nós temos tudo, né, já na boca, já somente para saborear. E aqui nesses 3 capítulos, lá no primeiro ele nos lembra, porque é lembrar, né? Porque nós somos divinos, nós somos essência divina, então isso tudo já está internamente dentro de cada um. Nós temos de que relembrar e colocar em prática. Ele nos fala que o reino dos céus é somente para aquele que fizer a vontade do Pai. Mas essa vontade do Pai, quando nós praticarmos essa vontade, ela tem de ser verdadeira, né? Realmente nós temos que vivenciar o Evangelho com o coração aberto, né? Termos atitudes verdadeiras, praticar com amor. No segundo versículo, ele nos ensina a construir. Ele nos fala do homem prudente e do homem imprudente. A parábola, né, da casa sobre a rocha. Então, nós temos de que construir essa vivência dentro de nós, porque o reino dos céus ele está dentro de nós. Independente do que nós fizermos, o próprio estudo da noite fala, né? Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão nos reinos dos céus. Então, nem tudo que nós fizermos nos garante, né,
adiantar o nosso processo de pureza espiritual, de sermos o quê? Cristos, de deixarmos esse reino interno dentro de nós expandir. E esse homem prudente, essa construção, ele nos ensina a construir, que nós devemos construir como homem prudente, né? É fazer a vontade do Pai sem vacilar. É vivenciar o Evangelho, né? Mas com prazer, sem nos sentirmos sem nos sentirmos amolados, sem nos sentirmos obrigados a praticar aquilo. Nós temos de construir de dentro para fora isso em nós. E lá no último versículo que ele usa, ele fala da violação, né, de lei, aquele que viola, né? A lei, viola essa vontade do Pai, né? Ele fala da consequência dessa violação, né? Aquele que viola é o último, e aquele que cumpre e ensina é o... E aí nós vamos dar um foco no primeiro, cumpre. Ele fala, aquele que cumpre e ensina, né? Quer dizer, nós temos que ter a ação primeiramente, o exemplo. O Cristo, ele não deixou nada escrito para nós, né? O que nós temos hoje, a Bíblia Sagrada, foram os evangelistas no Novo Testamento, né, que foram intuídos a deixar essa riqueza que o Cristo, quando esteve aqui, ele exemplificou. Ele veio, ele cumpriu. E através desse cumprimento, ele o que? Nos ensinou. Então, nesse versículo, com a pedagogia de Kardec, primeiro, né, o reino do céu, fazer a vontade do Pai, a construção desse reino, prudente ou imprudente, né, e a violação dessa lei que vai fazer com que nós construímos isso dentro de nós, né? Ele fala, aquele que cumpre e ensina. Então, o nosso processo, ele começa na ação, que é através da ação que nós vamos ensinar. Através do quê? Do exemplo. Como Cristo veio e nos ensinou. E nessa pedagogia de Kardec, né, aqueles que dizem Senhor, Senhor, as palavras Senhor, Senhor, o Cristo fala, né, não adianta você vir até a mim dizer Senhor, Senhor. Por quê? Isso não está na nossa palavra, isso está o quê? Na nossa ação, naquilo que nós estamos cumprindo, o que nós estamos conseguindo fazer. Porque simples e ignorantes, todos nós fomos criados. E na medida que nós vamos reencarnando, nós vamos evoluindo. Nós vamos o quê? Deixando para trás os nossos vícios e adquirindo novas virtudes, fortalecendo as que existem em nós. E aí começa esse processo de reconstrução, de construção. E como que, através desse processo de construção, nós iremos alcançar esse reino? Porque nós somos ainda seres palpáveis, né? Nós queremos uma coisa
E para nós, quando aquilo que nós queremos, quando o nosso objetivo ele é material, porque nós estamos no mundo material, a nossa assimilação ela é maior. E aí nós acabamos o quê? Deixando aquilo que é necessário para trás. Lá no primeiro versículo, o Cristo fala, quando vocês vierem até a mim e falar, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, mas como que foi feito? Será que realmente foi feito? Será que realmente foi cumprido? Lá em Mateus capítulo 5, que Kardec nos coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, para iniciar o estudo desses tópicos, será que foi cumprido isso? E será que foi ensinado? Né? Porque o que nós falamos é fácil falar, não, o reino dos céus ele está dentro de nós. Mas e aí, como que é isso? Se ele está dentro de mim, então eu não preciso de fazer mais nada. Então ele já é uma coisa minha. Mas nós sabemos que não é assim. A doutrina espírita, com todo o seu amor, com todo o seu consolo, com todos esses abraços que nós ganhamos da espiritualidade, ganhamos do nosso irmão Jesus, ela é clara. Nós vamos colher aquilo que plantarmos. Vai ser tudo segundo as nossas obras. A responsabilidade é toda nossa. Nós adoramos falar o livre-arbítrio. Nós adoramos falar, nós somos espíritas. Fora da caridade não há salvação, mas está sendo praticado? Então vamos a alguns conceitos. O que é o reino do céu? Ele está dentro de nós. Mas o significado, o que é isto? O reino dos céus, ele é uma promessa, vamos dizer assim, né? Nós pegamos a Bíblia, lá do Antigo Testamento, nós já temos isso dentro de nós. Nós estamos esperando o reino dos céus. O nosso objetivo é esse, né? É o nosso crescimento espiritual, né? É deixar essa essência divina expandir. E lá no livro Boa Nova, Humberto de Campos, ele define o reino dos céus na nossa linguagem pobre, na linguagem que é mais próxima a nós. Né? Porque nós, seres humanos aqui encarnados, a nossa linguagem ainda ela é pobre, né? O capítulo é o 4 e ele chama a família Zebedeu. O que ele trata? Ele trata de quando Salomé vai até o Cristo e pede para os seus filhos, um sentar à direita e outro à esquerda. A primeira aproximação do Cristo foi da mãe com os 2 filhos. E ela pergunta, eles estão preparados para beber do meu cálice? Depois, Zebedeu, ele volta até o Cristo para continuar essa conversa com o Cristo. Humberto de Campos, o capítulo é maravilhoso. Eu convido todos a lerem. Livro Boa Nova, capítulo 4, a família Zebedeu. E ele vai até o Cristo com os 2 filhos. E o Cristo começa a conversar com esse senhor, né? E o Cristo, ele fala para Zebedeu, o reino de Deus, ele tem de ser fundado no coração das criaturas. Ele começa explicando para aquele senhor isso, porque a família tinha na mente dela, né, dos filhos, um sentar à direita e o outro à esquerda do Cristo.
né, serem elevados. Eles tinham essa pretensão de pai e mãe, né? O pai e a mãe quer sempre o melhor para o filho, né? Lá, ó, na hora que chegar no reino dos céus, uma à direita e outra à esquerda. E ele fala que o reino ele tem de ser fundado em nossos corações, né? Então o reino ele está dentro do nosso coração, né? Ele tem de ter terreno, ele tem de ser preparado, construído e não pode ser violado. Pedagogia kardeciana, os 3 versículos que Kardec colocou nesses itens 6 a 9. Aí o Cristo, ele continua falando para Zebedeu. Esse eu vou ler para melhor entendimento. Ele fala que para fundar o reino dos céus no coração, ele fala dele, ele fala o Cristo, isso é uma coisa do Cristo. Ele fala assim: o trabalho árduo é meu gozo, porque é trabalhoso. A fundação do reino dos céus dá muito trabalho, coisa que nós seres humanos não gostamos, né? Nós queremos tudo, né? Ganhar tudo com facilidade. O sofrimento é o meu cálice. Então ele bebe, ele saboreia aquele sofrimento. Mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. O Cristo, na fundação do reino dos céus no coração, ele passou por aquilo, já estava no coração dele, espírito elevado, espírito crísticos. Quando nós estivermos com o reino dos céus transbordando dentro de nós, nós seremos Cristo. Um dia nós vamos ser Cristo. Ele fala para o pai de Tiago e João, para Zebedeu, né? Aquilo que ele iria passar, mas ele passava com o quê? Com prazer, ele não se importava. Aquilo não o incomodava, porque ele já sabia da vitória, né? Ele estava ali para poder cumprir a vontade do Pai. Então aquilo para ele era uma coisa natural, era uma coisa programada, aonde ele não violaria, aonde ele hora nenhuma faria nenhuma reclamação. E o Cristo estava tentando explicar aquilo para aqueles pais, né? Não peça isso, vocês ainda não sabem o que estão pedindo. Então, ter um fundamento de um reino no nosso coração, o trabalho ele é contínuo, né? Nós temos ainda muito que caminhar, mas isso pode ser construído aos poucos. Assim como em cada reencarnação nós subimos um degrau, em cada dia nós vamos abrindo terreno para essa semente do Evangelho crescer dentro de nós. E no entendimento do Senhor Zebedeu, ele diz ao Cristo: então o vosso reino é o da paz e da resignação dos que os crentes de Elias esperavam? Lá no início eu falei, né? Desde o Antigo Testamento é falado que nós iremos ganhar o reino dos céus. Aí Zebedeu fala, então essa paz que Elias falava, essa paz e essa resignação, o Cristo fala para ele que é. É sim, Zebedeu, você está tranquilo, está certíssimo. Só que tem um porém, né? O Cristo explica para ele
que essa paz e essa resignação que nos ajuda a construir o reino dos céus dentro do nosso coração, nós a definimos errado. Nós temos uma visão errada daquilo. Ele fala que a paz que nós estamos à procura para sermos espíritos elevados, ela está na ociosidade. Se nós repararmos, toda vez que nós estamos sem fazer nada e acontece alguma coisa, nós usamos a famosa frase: já chegou um para poder acabar com a minha paz de espírito. Então você não estava em paz nenhuma, porque ociosidade não é ter paz. O Cristo foi claro lá em cima com Zebedeu: o trabalho é árduo. E ociosidade é ao contrário de trabalho. Então, a paz que nós estamos buscando é estarmos quietos em um canto, até sozinhos, isolados. Hoje nós estamos nesse isolamento e estamos achando ruim. Então aí você já sabe que o seu conceito de paz não é realmente aquilo que que nós estávamos pensando. E aí ele vai e fala que a resignação é o vício de sentimento, Quando nós estamos viciados em alguma coisa, à procura de algo para poder nos dar prazer, nós falamos assim: eu tô com um sentimento, eu quero aquilo para mim. E a paz que é do reino dos céus e a resignação que é do reino dos céus, ela é totalmente ao contrário. A paz do reino dos céus é a paz da consciência, é a paz do dever cumprido. Nós estamos cumprindo os nossos deveres para conosco, para com o próximo, para com Deus? E a resignação é fazer a vontade do Pai. Qual a vontade do Pai? Qual a vontade do nosso Pai Criador? É sermos irmãos, é evoluirmos, é cumprir o maior mandamento. Amar a Deus e a todos, amar aos irmãos como a si mesmo. A vontade do Pai é nós ajudarmos o outro. A caridade, que é a base de todas as virtudes. A caridade que é a porta da salvação. Então, esses conceitos, na nossa pobreza de linguagem, ele é ao contrário daquilo que realmente é. Esse capítulo, ele é muito rico e tem muito mais ensinamentos, que aqui eu trouxe só essa parte onde o Cristo fala do a Zebedeu, e fala dessa construção do reino, É totalmente ao contrário do que nós temos na nossa linguagem, nos nossos pensamentos. Por quê? Nós ainda estamos mais ligados ao material, mas nós já temos maturidade, nós já somos maiores de idade espiritualmente para poder reverter essa situação. Não iremos conseguir reverter da noite para o dia, mas nós já temos os primeiros passos. Nós já sabemos como iniciar essa caminhada, iniciar esse processo. Nesse versículo ainda, Mateus 7:21, que o Cristo fala: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, ele fala de obras de iniquidade. A iniquidade
é aquilo que é feito e está contrário à moral e à religião. Então, nós fazemos algo, intitulamos que é certo, que foi feito nas melhores das intenções, mas aquilo é totalmente ao contrário do que a moral cristã nos exemplificou, do que o Cristo trouxe para nós. Então, nós temos de tomar cuidado com isso. E quando Kardec ele nos coloca o homem prudente e o homem imprudente, falando sobre a construção da casa na rocha e da casa na areia, que casa é essa? Como nós iremos tratar isso no nosso dia a dia? Nós podemos fazer alusão à casa, o nosso lar, aquela de, tijolos, aonde nós entramos e moramos. Nossa primeira escola, ela tem que ser construída sobre uma rocha. Que rocha? O Evangelho. Não é somente ter uma casa boa, uma casa grande, aonde vai abrigar toda a família com conforto, com espaço. O homem prudente, ele constrói a sua casa, que vai habitar aquela casa material, aquela casa de tijolos, sobre a base evangélica, aonde que tudo que acontecer e vai acontecer problemas, a solução estará no Evangelho do Cristo. Um exemplo, livro Paulo e Estevão. Quando o pai de Abigail e Estevão volta e fala que ele quer ir requerer aquilo que eles, os homens, pegou indevidamente dele, o que Estevão faz? Eles vão para a mesa e abre os pergaminhos. E ele lê uma mensagem de Isaías, aonde nessa mensagem Estevão e Abigail sente que o pai deve recuar naquela decisão, mas ele foi ao contrário. Ele foi em busca daquilo que no seu primeiro momento foi o mais viável para ele. O homem prudente, o lar dele, a habitação dele se baseia no Evangelho. O Evangelho, a vivência do Evangelho, ela começa ali dentro daquela casa. O esposo respeitando a esposa respeitando o esposo, os filhos respeitando ambos e ambos respeitando os filhos. Essa é a casa sobre a rocha. O Cristo evoluidíssimo, que veio e nasceu no lar de Maria e José, havia ali a casa sobre a rocha. Respeito entre os irmãos. Exemplo para seguirmos. Então, o reino dos céus, essa construção é a vivência do Evangelho. Isso nós falamos do nosso lar. Falando dessa casa onde nós adquirimos aqui nesse mundo para poder colocar a nossa família dentro dela. E agora nós vamos falar dessa casa aqui. Esse corpo que habita esse espírito imortal. Porque isso aqui é um corpo onde nós estamos com empréstimo e ele também deve ser construído sobre uma rocha.
aonde a tempestade vai vir, vai passar, vai abalar, mas não vai derrubar. Nós temos de cuidar desse nosso corpo. E a vivência do Evangelho, ela nos ajuda a cuidar do nosso corpo. Porque se nós formos colocarmos somente a construção da casa, a casa material para habitar a família, e esquecermos dessa casa que é o nosso corpo, que habita o nosso espírito, vai ficar incompleto, vai faltar algo. Então esse corpo, ele também deve ser uma rocha, aonde nós habitamos. Nós precisamos dele para poder cumprir o nosso processo reencarnatório. Se lá no plano espiritual nós programamos 80 anos de vida terrestre, essa casa ela tem de estar sobre uma rocha para esse 80 anos de vida terrestre ser cumprido. E a vivência do Evangelho nos proporciona isso. É o homem prudente, aquele que constrói tudo sobre uma base. Assim como a caridade é a base do edifício das virtudes, essas nossas duas casas, a base tem de ser o Evangelho do Cristo. A vivência do Evangelho é estarmos estudando o Evangelho como aqui e agora e colocá-lo em prática. Irmos praticando o Evangelho. Porque a casa sob a areia, as oportunidades vão vir, os convites vão chegar e nós não vamos ter o discernimento para poder aceitar esse convite. Esse convite do Cristo. É um trabalho voluntário na casa espírita. É um trabalho para o nosso vizinho. É um trabalho na rua para poder ajudar os nossos irmãos que estão em necessidades. E aí nós vamos perdendo a oportunidade, porque iremos estudar, iremos ter a oportunidade do estudo do Evangelho, mas aí aquele estudo vai ser totalmente diluído com as facilidades da vida. Porque é normal, meus irmãos, nós darmos valor ao material. Mas nós não podemos esquecer do nosso espiritual. Alimento que nos faz crescer espiritualmente. Tá? As nossas escolhas, as nossas atitudes, deixarmos de praticar algo para poder valorizar o material, isto daí é tranquilo para nós. A espiritualidade, ela entende isso, mas nós temos de ter consciência de que somos espíritos eternos e temos de ter esse equilíbrio entre o material e entre o espiritual. Porque senão nós vamos começar a violar essa lei, que é o quê? Desobedecer à lei. E aí, como lá no último capítulo que Kardec traz para nós iremos o quê? Ser o último no reino dos céus. O que é ser esse último no reino dos céus? Porque a doutrina espírita, né, ela fala que não tem preferência, todos fomos criados do mesmo jeito, então por que eu vou ser o último? Porque nós mesmos, diante das nossas atitudes, nós iremos o quê? Ao invés de subir um degrau em uma reencarnação, nós vamos subir só um pouquinho, parar no meio desse degrau, ou dar uma rebaixada, né? Nós iremos precisar de mais
até atingir a perfeição. E o Pai quer que nós atingimos a perfeição. Mas depende de nós, depende dessa construção. O capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é muitos os chamados e poucos escolhidos. Todos serão chamados. Mas somos nós mesmos é que vamos escolher. Lá na hora nós mesmos vamos falar: ainda não, eu vou ter de voltar. Porque nós mesmos, com a consciência, né, com a lei divina na nossa consciência, nós mesmos iremos falar: eu ainda não estou preparado. Eu ainda preciso de outra oportunidade de crescimento. Porque poucos, muitos, todos recebem a mesma oportunidade todos os dias. Mas são poucos que aceitam. São poucos que aquilo bate na porta do seu coração e ele está pronto para poder receber aquilo. Somos nós mesmos que falamos: agora não. E Kardec, aqui nesse estudo, ele nos ajuda a falar: eu agora estou preparado, eu agora vou aceitar. Porque a receita de Kardec é fazer com que nós vivenciemos o Evangelho do Cristo. Aqui no Evangelho, no item 9, ele explica esses 3 versículos. Ele fala que nós somos ainda fariseus. Quer dizer, a prece está nos nossos lábios. A adoração ao Senhor, mas nós iremos conquistar somente os homens e não conseguiremos conquistar a Deus. A nossa imposição será perante os homens. E Deus, que vê tudo, sabe de tudo, independente de termos ou não bônus horas, muitos bônus horas, ele sabe verdadeiramente o que tem dentro do nosso coração. Então não adianta Senhor, Senhor, porque esse Senhor, Senhor, ele pode ser da boca para fora. Ele pode ser bonito para nós aqui, nos nossos olhos. Vocês olhando aqui para mim agora, achando bonito ou não a minha fala. Eu olhando para outro irmão, achando bonito ou não aquela atitude. Mas é somente você, conhecendo a ti mesmo, e somente Deus sabe que se realmente aquilo está conforme a lei divina. Aqui nós estamos com máscara. No plano espiritual não existe máscara. E lá no livro Opinião Espírita Franciscana de Xavier, com psicografia de Valdo Vieira, no capítulo 33, ele explica o capítulo 18, ele explica esse item 9. O capítulo chama Santidade de Superfície. Olha só para vocês verem, hein? Por cima, né? Como que está? Nós estamos empoeirados ou lustrados, né? Ou limpos. Agora nós estamos todo mundo com álcool em gel, né? O álcool em gel para tudo quanto é lado. Como que nós estamos? Valdo Vieira, ele começa assim: muitos companheiros da convicção espírita costumam afirmar que... Aí ele coloca um tanto de tópico que nós espíritas pregamos aí fora. E aí ele fala assim, da nossa fé ardente, né? Opa, espírita tem fé raciocinada.
Então a fé dele é verdadeira. A fé dele é melhor do que a outra, né? Aí ele vai e nos lembra. Ele fala sobre os inquisitores, aqueles que queimavam as bruxas na fogueira. A fé deles também era ardente. Então, e aí? Eles cumpriam a lei divina? Eles eram prudentes? Felizmente, o mesmo conceito era o nosso de hoje. O mesmo conceito deles é o nosso de hoje. Esse capítulo, ele fala isso e vai falando, ó, não adianta só falar, não adianta Senhor, Senhor. Tem de cumprir, tem de ensinar. Aí depois, ele fala do cuidado que nós espíritas temos de não errar. Nós sempre estamos assim, né, vigiando, orando. Não, eu não vou fazer isso não. Ah, não, eu assisti numa palestra lá e o expositor leu um versículo lá, aí eu não vou fazer isso não, que isso daí tá errado. Mas aí você não faz, mas fica desejando. Ele vai nos lembra de muitas pessoas que fizeram coisas, né, para poder não fazer, deram desculpas e fugiram de obrigações. Então, assim, se você não fizer nada, você vai estar fugindo da sua obrigação. Como que você sabe que a sua atitude vai ser certa ou vai ser errada? Eis a questão. Aí esse capítulo, esse tópico aqui, dele falando para nós, eu vou ler, porque eu gostei muito dele, e se eu falar como eu falei os dois primeiros, eu vou perder e talvez eu não vou conseguir passar aquilo que Valdo Vieira, através de Chico, quis realmente falar. Ele fala o seguinte, o Valdo Vieira fala de nós espíritas, tá? Os espíritas adotam a tolerância invariável para com tudo, de modo a estarem completamente bem com todos. Olha que maravilha, né? Espírita se dá bem com todo mundo. Mas, ao que nos parece, a história indica que o iniciador do comodismo perfeito na edificação cristã foi Pilatos, o juiz que preferiu não examinar a grandeza de Jesus a fim de não ter e nem sofrer problemas. Aqui ele nos chama a atenção. Meus irmãos, está tolerando muito? Você está tolerando muito para não ter problemas? Ou você está tolerando muito por amor? Tinha de ler ele completo. Como que está a tolerância espírita? Ela está por amor, por entendimento, ou é para você não ter problema? Ou é para você não ser incomodado, não sofrer com esses problemas? E depois ele fala das nossas boas intenções. Aí ele nos lembra que muitos agem com boas intenções, mas tem pretextos atrás dessas boas intenções. Nos fala dos nossos impulsos do coração. Nós agimos e a pessoa acha aquilo errado. Eu agi por impulso do coração. Eu agi porque eu achei que seria melhor. Aí ele fala, se você olhar nas penitenciárias, todos eles agiram por impulso, né? Eles foram induzidos pelo seu sentimento.
Só que eles foram condenados, nós não. Então aí tem essa diferença. Lá no final, ele fala que o espírita, que Kardec, ele nos fala e nos chama a ter confiança e zelo, indulgência e bondade, pensamento e emoção, mas nós temos de aliar equilíbrio e fé raciocinada na base da reforma íntima, com serviço incessante para com os outros. Então é construir o reino dos céus e trabalhar nessa construção como um homem prudente, para nós não vacilarmos, para não sermos os últimos nesse reino dos céus. Lá no finalzinho do capítulo, ele nos diz: o espírita verdadeiro é conhecido por seu devotamento ao bem de todas as criaturas e pela coragem com que dá testemunho da sua transformação moral. Nós temos todas essas inclinações, nós temos todas essas necessidades, nós iremos passar por tudo isso. E lá no Livro dos Espíritos, na lei de adoração, né, essa adoração, esse nosso momento de falar Senhor, Senhor, né, eu já estou pronto, eu estou aqui cumprindo a nossa lei. A lei de adoração começa na pergunta 649. Kardec, ele pergunta aos espíritos, e a espiritualidade deixa claro que esse sentimento de adoração ele é inato, né? Ele já está dentro de nós, né? E ele nos faz, né? Ele nos coloca, esse sentimento de adoração, ele vem em momentos de fraqueza, e aí nós nos curvamos a Deus, né? E ele está em toda a criatura. Não existe distinção. A espiritualidade até fala assim, que é na pergunta 651, que não existe povo ateu, né? Todos têm uma noção de um ente superior. Então nós adoramos a Deus, né? Porque isso já está dentro de nós. Então nós temos essa necessidade, nós iremos construir o reino de Deus dentro de nós, né? E isto é natural. Adorar, dizer Senhor, Senhor, eu estou cumprindo a sua lei, mas o Cristo, ele nos fala que não é somente dizer Senhor, Senhor, nós precisamos o quê? Construir o reino dentro de nós. Nós precisamos o quê? Permitir essa essência divina nos dominar. Deixar mais o material e nos focarmos no nosso lado espiritual, né? Porque o reino dos céus, ele está próximo. O reino dos céus falado a nós desde o Antigo Testamento, e o Cristo veio nos ensinar isso. Tanto é que o estudo da noite, o primeiro versículo, Kardec nos coloca isso, Senhor, Senhor, e o Cristo fala, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. É porque nós precisamos de trabalhar. Os ensinamentos que nós temos, as oportunidades que nós temos no estudo da casa espírita, o Jesus Amigo proporcionando um estudo enorme, riquíssimo, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, nós já temos a capacidade de ir ao campo de trabalho e adquirirmos esse reino dos céus dentro de nós, né? Nós não podemos mais deixar para amanhã. Nós temos de agir como o homem prudente.
né? A nossa consciência já é preparada para isso. Nós já estamos prontos, né? Nós somos instrumentos do Cristo. E por sermos esses instrumentos do Cristo, nós temos de aceitar o convite lançado, né? Porque nós já somos maiores espiritualmente. Para finalizarmos, meus irmãos, eu vou ler um trechinho do livro O Espírito da Verdade, autores diversos. Esse daqui foi o Eurípides Barçanufo que psicografou, que trouxe para nós o Chico Xavier, que Chico Xavier psicografou. É o capítulo 12, Em Plena Era Nova. Ele também explica o item 9 do capítulo 18. Ele nos fala o seguinte: há criaturas que deixarão a terra como único rastro da vida robusta que usufruíram na carne, o mausoléu esquecido num canto útil, nenhuma reminiscência em bases de fraternidade, nenhum ato que lhes recorde atitudes como os padrões de fé, nenhum exemplo edificante nos currículos da existência, nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade, nenhum gesto de amor que lhes granjeasse sobre o nome, o orvalho da gratidão. A terra conservou-lhes a força, apenas o cadáver, retalho de matéria gasta que lhes dá espírito e que passa a ajudar, sem querer, o adubo a ervas bravas. Aí lá no final, que nós já estamos com o nosso tempo já esgotando, Eurípides fala assim: o Espírito é um monumento vivo de Deus, o Criador amorável. Honremos a nossa origem divina, criando o bem como chuva de bênçãos ao longo de nossas próprias pegadas. Irmãos, sede os vencedores da rotina escravizante. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida, e com a morte somente morrem as ilusões. O Espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que pó. Nós deixaremos de ser mais do que pó quando nós construirmos o reino dos céus dentro de nós. Nós precisamos da prudência, nós precisamos do cumprimento da lei divina. O reino dos céus, ele já está dentro de nós, mas nós precisamos construir, nós precisamos adubar esse terreno que é o nosso coração com a semente da lei divina que já existe no nosso espírito eterno. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos e para finalizarmos eu vou fazer a prece final. Pedir a todos para poder fechar os olhos, agradecendo a espiritualidade pelas intuições, agradecendo a espiritualidade pela luz emanada nesse nosso momento, pela paz que nós iremos construir dentro de nós. Que possamos sempre estarmos unidos em pensamentos, estarmos prontos para servir ao Cristo, sermos os seus instrumentos verdadeiramente. Que assim seja. Agradeço a todos e uma boa noite.